Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália, eu sou criadora de dogo argentino desde 1999. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o porquê o dogo argentino é branco. Eu fiz essa transmissão ao vivo pelo Instagram e Facebook, pessoal, porém eu estava achando que estava sendo transmitido por aqui. Mas por conta de eu não ter muita habilidade com relação a essas coisas de publicar ao vivo, eu tentei também fazer uma gravação dessa aula para postar aqui no YouTube, mas eu não sei, agora eu só sei gravar ao vivo. Eu vou aqui falar para vocês e com isso eu vou mostrar um slide para ficar, um slide que eu fiz, para ficar mais dinâmico, para vocês entenderem bem, com exemplos, algumas coisas. Eu fiz um pouquinho diferente a ordem dos slides, porque eu achei melhor dessa maneira para as pessoas entenderem, tá? Eu vou adicionar os slides agora, tá? Perdão, tá no livro do Mas Juan e agora só um instante, gente, que eu me equivoquei. Eu achei que eu tinha colocado os slides, mas eu tinha colocado o livro do Mas Juan. Pronto, agora foi. Vamos lá. Essa é a nova logo do canil. Nós criamos desde 99. Eu vou começar a falar por que seu dogo é branco. Existem 8 genes que definem a cor da pelagem de um cão. Conhecidos, tá? Cada um desses genes possui locos e alelos que em pares, metade vem do pai e metade vem da mãe, tem um par, um vem do pai e outro da mãe, definem a cor. Cada um desses genes possui um local fixo no genoma canino chamado locus. Falaremos apenas dos locos importantes, conhecidos, que influem, que interferem na pelagem do dogo, tá? Primeiro, eu coloquei o locus mais importante, que é o locus S, tá? Que ele é o locus que faz o dogo ser branco e ele encobrir a cor base do cão, tá? Na verdade, o dogo, ele não é totalmente branco, ele tem tipo um lençol em cima da cor inicial dele, tá? Então, o responsável por fazer esse lençol é o locus S, tá? São alelos que causam manchas brancas. Não manchas, eles fazem áreas brancas. Quanto mais influência tiver, mais forte for esse alelo, mais áreas brancas esse cão vai ter, tá bom? Ela pode ter, esse locus S, ele é dominante com relação a qualquer outro loco. Então, o cão pode ser de qualquer cor e tem influência sobre os alelos desse locus, vai cobrir as outras cores, tá? O pelo branco nasce aonde a pele é incapaz de produzir o pigmento de modo que a pele fique rosada. O que acontece? Isso são dados, tá? Mais novos de pesquisas de 2004 e com referências bibliográficas de pesquisa de 1900 e bolinha.
é muito anterior. Eu acredito que em comparação a outras espécies, como bovino e equino, a genética de pelagem do cão ainda está muito atrasada, tá? Em bovinos e em equinos já é bem mais conhecido, os locos até de outras, de outras, não só de pelagem, mas de produção leiteira, no caso de bovinos, no caso de equinos, sobre pelagem, praticamente todos os genes já são conhecidos, tá? E no cão ainda tem muita falha com relação a isso, tá? Nesse locus foi comprovado cientificamente 2 genes, tá? Porém, há muitas pesquisas, eles ainda não encontraram, mas muitos cientistas falam que pode existir mais 2, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, os alelos, eles são divididos em pares, tá? Um alelo vem do pai, um alelo vem da mãe. Então, para expressar a cor, ele tem que estar em conjunto. Então, quando eu falar, é porque na live do Instagram ficaram algumas dúvidas, tá? Que eu perguntei para as pessoas depois da live. Então, sempre que eu falar sobre um alelo, você tem que lembrar que ele vai estar em par, tá? Então, se o cão for cisão, eu não sei se vocês lembram, todo mundo estudou em ciências sobre Mendel, que ele falava sobre a genética das ervilhas, entendeu? Então, ele falava azão, azinho, 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 azão, azinho, entendeu? Então, quando eu falar que colocar um ão no final da letra, que seria ela maiúscula, ela geralmente é dominante, ela pode ser homozigota, no caso do S, pode ser Szão, Szão, um S veio do pai, o outro S veio da mãe, e ela pode ser Szão, Szinho, ele vai ser heterozigoto, ou ele pode ser Szinho, Szinho, ele vai ser homozigoto recessivo. Quando eu falo Szão, ele é homozigoto dominante, tá? Então, sempre que eu falar heterozigoto, é porque tem um dominante e um recessivo, tá bom? Então, vamos lá. O cão Szão ou Szão, Szinho, ele vai ter partes escuras. Geralmente os Szão, eles são sólidos, eles não têm manchas brancas. Porém, existem manchas residuais que algumas pesquisas falam que pode ser alguma má formação, que alguns dos cães conhecidos com mancha pequena no peito e na ponta das patas, mesmo eles tendo essas manchas, eles podem ser Szão. Quando o cão é Szinho, independente do outro alelo que influencia, que a gente vai falar aqui, que é o Pzinho, o Izinho e o W, ele vai ter manchas brancas, maiores ou menores, isso depende de qual tamanho das manchas que foi herdada por ele, tá? Então, um cão Szão, Szinho, Pzinho, ele é um cão malhado, porém ele não é muito malhado, tá? Ele tem só algumas partes. No desenho, no slide, tá passando como essas áreas, elas, à medida da força do gene, tá? Ela se distribui dessa maneira que tá no desenho aí do cachorrinho peludinho, tá? Então, os locos conhecidos os alelos conhecidos são o Szão e o Szinho. O Szinho, Pzinho é conhecido. Porém, o Szinho, Izinho, que eles chamam de mancha irlandesa, que é aquelas manchas específicas, eu vou dar um exemplo de um cão clássico, é o Border Collie, tá? Que é a mancha no pescoço e nos membros inferiores, tá? E na ponta do rabo.
Eles falam que esses cães possuem mancha irlandesa, que mancha o pescoço, tem uma máscara na cara e nas patas é branca. O Szinho W ainda não é um gene comprovado cientificamente, porém eles denominam como Extreme Piebald, tá? Piebald vem da mancha, tá? Então, desse Pzinho, o Szinho Pzinho, significa o Piebald. Esse Pzinho minúsculo é Piebald, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, vocês entenderam que o dogo, ele tem um lençol branco em cima de uma cor de fundo, tá? Não esqueça isso. Quando eu passar para os slides para frente, eu vou estar falando das cores que tem abaixo do branco, tá bom? Então, vamos falar o que tem abaixo do branco. As cores base, o que faz essas cores base no cão são a eumelanina e a feomelanina, tá? A eumelanina é responsável pelos pigmentos preto, marrom, chocolate, cinza e bege acinzentado. A feomelanina é responsável pela pigmentação avermelhada, tons de vermelho, dourado e creme, tá? E existe a falta dessa melanina, de uma dessas duas melaninas, tá? Que é o branco sem pigmento nenhum. Então, o primeiro locus que a gente vai falar é o locus A. É um locus conhecido em muitos mamíferos. No bovino tem a influência do locus A, que é o agouti, e nos equinos, principalmente, é conhecido como locus A, tem o conhecido locus A também, tá? Então, a tradução do agouti é como se fosse uma cor selvagem, tá? Ele dá o exemplo de um cão agouti, é da cor de um coelho selvagem. Então, no locus A, existem 4 alelos conhecidos, tá? O Azinho Y, o Azinho W, o Azinho Tzinho e o Azinho. Eu coloquei um grau de dominância aí, tá? Então, o Azinho Yzinho, ele é mais dominante do que o Azinho Wzinho, e o Azinho Tzinho é menos dominante do que os outros dois, e o Azinho é o que tem menos influência sobre outros dois. Então, se um desses 3 aparecer, ele vai ter influência sobre o Azinho, tá bom? Vamos falar do primeiro, que é o Azinho Yzinho. Ele é um bronzeado. Sempre que eu falar bronzeado é porque a tradução do inglês para o português, ao pé da letra, seria bronzeado, tá? É um bronzeado claro, caramelo, até o vermelho escuro, tá? O segundo é o Azinho Wzinho. Os pelos, a informação mais necessária desse alelo, os pelos eles mudam a coloração, um pelo só, ele muda a coloração de preto para avermelhado no mesmo pelo, tá? Então eles chamam de uma cor selvagem. Um exemplo delas é a cor do pastor alemão, tá? O Azinho, Tzinho são os famosos tricolores, tá? Então, no caso, esse tricolor aqui, que ele é negro, com as partes baixas um pouco avermelhadas ou douradas, aí varia o tom, tá? No rosto ele tem marcações mais claras e eles podem ter influência do gene S, lembra que eu falei? Que o gene S, ele tem força acima de todos os genes, então ele cobre todas as outras cores, tá bom? Nesse caso aí, esse cão, aparentemente, ele tem a influência do gene Szinho Izinho, tá? Por conta dessa mancha. Eu acredito que ele seja Szão, Szinho Izinho. Por quê? Porque ele não tem muito branco, tá? Então, o quarto é o Azinho, que é geralmente, tá, o caso da maioria dos dogos. A maioria dos dogos é Azinho,
porque ou ele tem o fundo preto ou ele tem o fundo tigrado. Existem dogos com manchas avermelhadas, tá? Que a gente chama meio... a gente tem um dogo bem famoso que tinha uma mancha dessa cor, que era meio amarelada, meio avermelhada, que era o Talismã da La Vierge Diana. Foi campeão mundial, ele tinha uma mancha próxima ao olho dessa cor. Não lembro se foi descolorida na época ou se ele participou com essa mancha mesmo, tá? O próximo genes é um dos genes mais fáceis de entender. É o responsável pelo locus B, tá? O locus B, os grandes exemplos dele são dois cães de coloração mais simples, que são os labradores. O labrador preto e o labrador chocolate, tá? Então, ele tem, ou ele é Bzão, ou ele é Bzinho, tá bom? O Bzão domina sobre Bzinho. Então, quer dizer que todo labrador chocolate, ele é Bzinho, porque o B tem influência se ele tiver apenas em uma forma. Se o cão for Bzão, Bzinho, o cão vai ser preto, não vai ser marrom. Então, para ele ser marrom, ele precisa ser homozigoto recessivo, tá? Essas cores, ela é afetada da eumelanina, tá? Então, pele, incluindo o nariz e as almofadas. Então, a eumelanina, ela tem influência tanto na pele, quanto no nariz e quanto nas almofadas, tá? A maioria dos dogos é Bzão ou Bzinho, mas eu acredito que 99% dos dogos sejam Bzão. Eu já conheci um dogo que tinha um nariz marrom, porém um dogo em 20 anos de criação, tem 20 anos que eu crio, eu conheci apenas um dogo com nariz marrom, tá? Então, o Bzinho, ele é dividido ele tem 3 variações de cor: o marrom, o chocolate e o fígado, tá? Aí tem Bzinho Szinho, Bzinho Dzinho e Bzinho Czinho. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe porque isso praticamente não ocorre no dogo. É muito raro de acontecer e é fora de padrão, então a gente não precisa detalhar esse locus, tá? Então, resumindo, locus B com relação ao dogo argentino, a maioria são Bzão. Então, vamos para o próximo locus, os locus E, tá? O locus E são receptores de melanocortina, é um outro tipo de pigmentação, tá? Ela produz outro tipo de pigmentação, que a melanina, você viu que eu falei da eumelanina, da feomelanina, e agora eu tô falando da melacortina. Ela determina se produzirá máscara ou não. Essa é a definição base do locus E, tá bom? E ela também dilui a cor do nariz desbotando. Eu não sei se você, criador, já deve ter visto dogos que com a idade eles vão desbotando o nariz, tá bom? E eles provavelmente têm influência desse gene, tá bom? O cão Zão, Mzinho, ele tem uma máscara escura. Você vê aqui o grau de dominância, são 5 alelos responsáveis, tá? Que atuam nesse loco, conhecidos, tá bom? O grau de dominância é Zão, Mzinho, Zão, Gzão, Zão, Ezinho, Hzinho e Ezinho, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é o Azão Mzinho, que produz a máscara escura. A gente vê vários cães assim. Esse é um cão nórdico, que eu não me recordo a raça, mas a gente vê muito em bulldog francês, bulldogs franceses vermelhos com as caras escuras. Então, eles têm a influência desse gene, tá bom? E a distribuição da cor no restante do corpo será determinada pelo locus aguti ou pelos outros locus, tá bom? O Gzão, é o gene grizzly, desse Saluk aí à direita, tá bom? O Afghani Hound tem muita influência desse gene, tá bom? O terceiro é o Ezão, que é o padrão normal, tá bom? Então, geralmente, os dogos, no livro do Masruan, ele fala que todo dogo é Ezão. Porém, ele tinha pesquisas
As referências bibliográficas dele eram de 1940 e pouquinhos. Hoje eu afirmo que nem todo dogo é exão, justamente pelo motivo, eu enviei 3 amostras genéticas para o laboratório Embark, que é um grande laboratório nos Estados Unidos, e ele me deu, ele já encontrou alguns genes, um deles é do locus E, e chegou o exame desses cães e uma das cadelas, ela era exão ezinho, tá? Então, se ela é exão ezinho, se ela cruzasse com um outro macho que fosse exão ezinho, ela teria a possibilidade de passar esse gene em 50% e o macho em 50%. Então, ela poderia produzir cães sendo ezinho, com um fundo vermelho, que você já deve ter visto algum dogo com mancha meio avermelhada. Então, ele pode ter influência desse gene ezinho e ser homozigoto recessivo, tá? O Ezinho, Hzinho, é a cor desse cocker, que é o cocker sable. Algumas outras raças têm influência dessa cor, tá? Mas eu peguei o cocker sable como exemplo. E o Ezinho, que é o menos dominante desse locus, ele é o vermelho claro, por isso que eu te falo que tem dogos dessa cor, tá bom? Porque eu tive uma cadela heterozigota, Ezão, Ezinho. Então vamos lá, pro locus K. O locus K é o locus que dá a variância ao preto, tá bom? Ele tem 3 alelos e o grau de dominância é Kzão, Bzão, Kzinho, BRzinho e Kzinho, YZ. O Kzão, Bzão é o preto dominante ou o marrom, ou o cinza, ou o bege acinzentado, que no caso, no dogo, o marrom pode aparecer. Teve aquele dogo, eu já conheci um dogo com nariz marrom, então ele pode existir dogos aí com nariz marrom, tá bom? Mas a maioria dos dogos, igual eu coloquei o exemplo aí do rei, que ele tem o preto dominante, então ele tem Kzão, Bzão, tá? E eu coloquei um outro exemplo, que é a Flor Caetana, que é o exemplo do Kzinho BR, são as manchas tigradas ou rajadas, mais popularmente falando. Quando você fala tigrado com as pessoas mais antigas, elas não entendem. Elas entendem, se falou rajado, todo mundo entende, tá bom? E o casinho Yzinho, é a feomelanina perdida. Então, a cor dele vai depender do que ele expressa no locus A e no locus E, tá? E ele expressa outros genes selvagens, que no caso do dogo argentino, a gente não tem exemplos aqui. E se não me engano, uma das cadelas que eu fiz exame, esse locus já é bem conhecido, na Embarque eles já mostram, se não me engano, uma das cadelas, ela tinha esse Kzinho Yzinho, tá? Então, ela expressa outra cor, então seria diferente do tigrado, mas é muito difícil. Às vezes é uma variação de tigrado, tá bom? Então, locus T, vamos à polêmica. Então, o locus T é o locus que diz se o cão vai ter um manto limpo ou se ele vai ter um manto sujo, tá? O locus T, traduzindo ao pé da letra, é ticking, que seria pontinhos, floquinhos, entendeu? Em cima do branco, tá? Ele só acontece aonde o cão seria branco, tá? Então, se o cão for preto e tiver o gene ticking, ele não vai se expressar, tá bom? Ele só se expressa no branco, mostrando, deixando transparecer, tá bom? O que ele faz? Ele fala assim, ó, pra eumelanina ou a feomelanina, ó, aqui nesse lugarzinho onde é que eu comando, você pode passar a cor real do cão, que é a cor do fundo, tá bom?
Então, por exemplo, em alguns casos de setters, que alguns são tricolores, eles têm várias manchinhas, que seriam vários tickings. Esses tickings, dependendo de onde ele está distribuído, ele mostra uma cor marrom e dependendo, ele mostra uma cor preta, tá bom? Preta não, cinza, ele vai mostrar um cinza, tá? Existem 3 alelos, eles definem que existem 3 alelos, tá? Porém, esse locus ainda é meio que uma incógnita, tá? Então, a certeza é que existe o tesão, tá? Que ele é dominante com relação ao tezinho, tá bom? Então, o cão, para ter o manto limpo, que a gente fala aqui, vamos lá, teve algumas dúvidas na live do Instagram. O manto limpo seria o pelo, tá? Não estou falando de pele, manto, estou falando de pelo. O cão com manto limpo, ele não tem pontinhos escuros no pelo, tá bom? Eu acessei alguns grupos, conversei com algumas pessoas, todos eles me falaram que os cães que sofrem influência do gene S, eles têm pigmentação na pele, tá bom? Então, no livro do Masruan, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do livro, as definições de locus dele é de 1949, 1919, se não me engano, 1930 e poucos, então são definições muito antigas. E teve uma mudança, tá? De lá para cá teve uma mudança e esses slides que eu fiz são com relação a essas pesquisas mais novas, tá bom? Então, eu vou ler para vocês uma parte do livro do Masruan que fala a definição dos locus que ele tinha na época, tá bom? Então, ele troca a letra do locus S, ele troca a letra do locus T, então vocês têm que entender que isso que tá no slide é o que tem mais atual, tá bom? Porém, existem informações muito importantes de genética no livro do Masruan que ele fala que existe um gene responsável pela pigmentação da pele e ele fala que esse gene também é um gene que influencia ao manto sujo ou não, tá bom? Porque existem características nos cães que elas não expressam somente por um gene, ela se expressa por seria 2, 3, 4, 10 genes, aquela característica é expressada, porém ela tem que ter uma combinação de genes para mostrar aquela característica. O jeito que ele fala no livro dele, ele fala que a pigmentação na pele, ela tem influência direta a sujar ou não o manto, tá bom? O que é considerado pelo padrão atual fora de padrão. Então, dogo argentino, ele fala completamente branco. Quando é completamente branco, se tiver um cisco preto, tá fora de padrão. Ele só aceita mancha na cabeça ou na frente da orelha, tá bom? E no tamanho de 10%. Então, vamos lá. O gentiquim, o tesão, o cão, ele vai possuir manchinhas pelo corpo, tá? Ou cinzas ou pretas, tá bom? Que seriam floquinhos, tá? Um manto sujo, pelo preto e no meio do pelo branco, tá bom? Tem um outro gene, que é o tesão Rzinho, que eles chamam de gene Huan. O maior exemplo do gene Huan é o famoso Australian Cattle Dog, mais conhecido como Blue Heeler e Red Heeler. Ele é meio que rusíleo, tá? Ele tem várias manchinhas brancas em cima da pelagem normal dele. Esse cão aí da foto, ele seria preto com a marcação do tricolor, que é o gene Azinho, Tzinho, porém ele tem a influência do TR, do Ticking Huan, então ele fica todo manchadinho assim, tá bom? Aí eles falam também que existe diferenças no gene Huan, porém não é conhecida ainda.
essas diferenças varia de tonalidade. Tem cães que tem Australians, Blue Heelers, que você vê que são muito branquinhos, outros cães menos brancos. Então, existe variação, tá bom? Então, aqui, todo dogo, para se encaixar dentro do padrão, ele tem que ser Tzinho, Tzinho. Nos exames genéticos que, pelo menos no embarque, tá? Outros laboratórios eu não tenho conhecimento, eles ainda não informam esses genes, tá? Então, os 3 cães que eu fiz, eu não sei com relação ao locus T, porque ele ainda não identificaram aonde ele fica, tá bom? Assim que eles identificarem, todo o exame que é enviado para embarque, ele não faz o check-in de cada gene apenas quando o cão chega, tá? Ele fica armazenado num banco de dados e sempre que eles conhecem uma parte do DNA do cão, eles testam todos os cães que tem o material enviado para lá, tá bom? É muito interessante fazer esse exame. É caro, porém é muito interessante, tá bom? Então, agora tem o locus F. O locus F ainda não é comprovado cientificamente, tá bom? Ele existe na teoria. Então, teoricamente, determina se um animal exibe pequenas regiões brancas isoladas em regiões pigmentadas. Ah, embolou tudo, né? Realmente embolou tudo. Porque ele está dizendo que é uma região branca em cima de regiões pigmentadas. Pô, mas peraí. Se o cão tem um lençol branco em cima da cor original esse seria mais um branco em cima? Sim, é o que descreve, tá? Os cientistas que dizem que existe esse locus, tá bom? Eles falam que não aparecem em animais brancos, tá? Porém, eu vi um trabalho, eu li um trabalho de 2004, tá bom? Que ele foi feito em cima apenas da raça dálmata, e ele fala que os dálmatas, ainda, como eu disse, eles deduzem que esse gene está presente, eles sofrem influência do gene S, do gene T e do gene F, tá? Porém, a cor do dálmata, que seria aquelas pontinhos pretos, tá? Eu vou sair daqui, tá? São 2 alelos, porém não está comprovado, eles deduzem que é o Fzão, que é salpicado, e o Fzinho, que é sem alterações, tá? Aqui acabou os slides, eu vou voltar. Tá, voltei aqui. O que acontece? Nos dálmatas, eles falam que aquela característica de manchas deles é apenas da raça, tá? Eles falam que foi uma mutação que essa raça teve para ter aquela disposição e aquele tamanho de mancha. As manchas, eles falam que são os tickings, tá? Porém, um ticking que sofreu mutação, tá? Porém, vocês já devem ter visto que a gente vê muito dogo, até principalmente os criadores que falam que dão muito valor à pigmentação, geralmente nascem cães com manchas muito parecidas com as dos dálmatas, tá? Então, não se sabe, tá, se essas mutações do gene dálmata passa para outras raças, tá bom? Porém, o dogo argentino não tem o dálmata, porém pode ter sofrido mutação, tá bom? Também porque eu já vi manchas, eu já tive cães com manchas muito grandes e parecida com a dos dálmatas, tá bom? Eu agora vou mostrar para vocês alguns trechos do livro do Mas Juan. Deixa eu terminar de falar da questão do dálmata aqui. Eu li um outro trabalho científico também, que ele fala o seguinte, eles pesquisaram qual locus que teria influência pro dálmata ter tanto problema de
de problema renal, tá bom? Então, eu já tive cães com problema renal, principalmente na época que eu dava exclusivamente ração. Hoje eu alimento com ração e alimentação natural, tá? Então, eu já vi muitos casos, vários criadores comentaram comigo e eu também já tive essa experiência, tá? Eles relacionam na formação embrionária, tá? Que o gene responsável por essa deficiência renal no dálmata é o gene TICIN, tá? Então, gente, a gente tem que parar e usar a ciência ao nosso favor, tá? Eu sei que muita gente defende a questão que o dogo que tem um manto sujo não deve ser desqualificado. Não é isso que o padrão fala, tá? Porém, tem muita gente que releva pelo fato que o cão nem sempre ele apresenta um manto sujo quando ele tem influência do gene TICIN. Aí entra outro problema, tá? As manchinhas, o manto sujo, que seria o pelo escuro no meio do pelo branco, ele pode sofrer influência genética, primeiro, né? Hormonal e alimentar e influência solar também, tá? Então, além da pigmentação da pele. Então, assim, todo dogo, ele nasce branco, completamente branco, até com o nariz branco, rosa, tá? Perdão. Ele nasce sem pigmentação em lugar nenhum. Quando ele nasce com o nariz preto, não é que o nariz é pigmentado, é porque ele nasceu com uma mancha no nariz, tá bom? Então, esse cão, ele tem a mesma coisa que teria um pirata, tá bom? Então, o dogo, para ser completamente branco, não ter mancha, ele nasce todo branco, o extreme, tá? Extremamente branco. Então, vamos lá, todo dogo nasce branco. Se você parar para pensar, todo dálmata também nasce branco. Se ele tem a orelha preta, ele vai nascer todo branco com a orelha preta. Se ele tem uma mancha preta no olho, ele vai nascer todo branco com uma mancha grande no olho, tá? Outra raça também que nasce toda branca, o Australian Cattle Dog. Eu já tive aqui em casa. Quando eles nascem com mancha, geralmente eles nascem com máscara na cara, eles nascem com aquela máscara preta, mas aonde ele fica todo salpicadinho, ele nasce branco, tá? Então, uma pessoa no Facebook também me perguntou que tinha Austrália. O Austrália, ele sofre influência do Chicken Ruan, tá? E daquelas várias outras cores. Então, todo o Austrália nasce branco, todo dálmata nasce branco e as bolinhas vêm depois, tá bom? Assim como o dogo, os tickens do dogo também vêm depois. Se o seu cão, ele pigmenta, aí eu conversei com a doutora Mari, tá? Que eu converso muito sobre genética, ela é uma das grandes conhecedoras sobre genética, ela tem doutorado, vários doutorados, então é uma pessoa muito conceituada na criação de cães e ela dá um grande auxílio a vários criadores, tá? Ela tem cursos específicos para criadores, é uma veterinária muito famosa e muito conceituada, uma das melhores que a gente tem no Brasil, tá? Ela tem até um Facebook e YouTube também, depois vocês sigam ela, no Facebook é Criodog, Criodog, tá bom? E no Facebook também, no Facebook e no YouTube é Criodog, tá? Instagram ela tem, mas ela não faz tanta transmissão, ela faz transmissão ao vivo quase todos os dias, tá? Com assuntos muito interessantes, vale muito a pena, tá? Voltando ao assunto, eu conversando com ela sobre essa situação, porque a gente fica um pouco sem saber aonde ir com relação, porque o dogo é branco e todos eles têm pigmentação na pele, tá? Todos eles têm manchinhas na pele. Algumas manchinhas que parecem galinholinhas pequenininhas e simétricas, outras manchas
não tão redondas, elas são mais assimétricas e grandes, tá? E ela vai aumentando com a idade. Ela me explicou o seguinte, que essa pigmentação na pele, que seria no branco, existe em todos os cães que têm influência pelo GNS. Aí eu perguntei, por que o dogo, ele nasce com a pele toda rosa e ele vai pigmentando com a idade? Pelo seguinte, tem três influências: genética, influência solar e influência de alimentação, tá? Então, se o cão ele recebe muita incidência solar, ele vai ter uma diferenciação. Isso eu li também, tá? Em um trabalho genético, que cães que sofrem uma grande influência solar, ele tem uma mutação nas células da pele dele que fazem ele produzir mais melanina justamente para proteger, tá bom? É como se fosse uma proteção. Porém, não existe nada comprovado cientificamente. Aqui, o que eu tô falando, gente, eu não tô falando porque eu acho, tá? Eu tô falando porque cientistas estudaram e cientistas, a maioria dos genes que eu falei, os conhecidos e os confirmados, são pesquisas feitas no genótipo dos cães, entendeu? Então eu não tô falando nada de achismo, eu tô falando que é conhecido por cientistas que dedicam a vida estudando a isso, tá? Eu não tô falando o que eu acho, eu tô falando o que é, tá? Então não existe pesquisa científica também que comprova que o cão com a pele mais pigmentada, ele é menos suscetível a problema de câncer de pele, tá? A problemas de pele. Não existe comprovação científica com relação a isso. Eu te falo, eu só te dou alguns exemplos, porque tem 20 anos que eu tô criando. Então é o seguinte, vamos lá. Então, se tem 20 anos e a minha criação não é uma criação de fundo de casa, tá? A minha criação tem mais de 15 anos que eu tenho no mínimo 20 cães. Então, hoje eu tenho muito mais. Então, assim, eu tenho muitas ninhadas por ano, tá? Então, eu tenho eu já tive muita experiência com dogo, eu durmo com dogo, não em cima da minha cama, que o meu marido não deixa. Mas eu acordo dogo, eu respiro dogo, eu durmo dogo, eu convivo com dogo o tempo inteiro. Eu não sou aquele criador que põe a mão de vez em quando, entendeu? Eu sou aquele criador que põe a mão todo dia, tá? Então eu respiro dogo. Então como eu tenho muitos cães, eu tenho muitas ninhadas. Então eu já vi muita coisa acontecer. Tudo que você imaginar que possa nascer de problema, já nasceu comigo. Menos o Dogo Red, tá, gente? Eu já vi, mas não era de criação minha. Mas eu nunca tive, graças a Deus. Agora, o resto dos problemas eu acredito que eu já tive todos, tá? Então, assim, tem gente que teve 2, 3, 4 ninhadas e fala assim, ah, mas eu nunca tive problema. Ah, depois que você passar das 20 vai começar a aparecer. Então, o que acontece? Você vê as coisas que pode ter relação. Eu tive já cães totalmente negros de pele. Tudo bem que eles estavam mais velhos, tá? Quando eles eram mais novos, eles não tinham tanta pigmentação, mas eles mais novos, eles já apresentavam mais pigmentação do que eu, tá? Eu tive 2 cães que eu acompanhei até a velhice, tá? E, coincidentemente, esses 2 cães, eles tiveram câncer de pele, tá? E eu também já tive cães com muito pouca pigmentação na pele, tá? E que eles morreram de outra coisa, não de câncer de pele. Então, assim, isso eu tô falando da minha experiência, tá? Então, assim, a minha experiência é que não tem nada a ver. Assim como muita gente fala, ah, o cão nasce com fenda palatina porque você cruza cães parentes.
Cara, eu já tive uma ninhada de 4 filhotes, todos os 4 filhotes com fenda palatina, e o pai não tinha nada a ver, no mínimo até a 10ª geração com a mãe, tá? Assim como eu já cruzei macho e fêmea que não tinha nada a ver e que me deu uma ninhada quase toda de olho azul e um monte de cachorro surdo. Por quê? O olho azul, outra coisa com relação à pelagem aí, o olho azul, ele acontece quando o gene do extreme dele para fazer ele branco, ele é tão forte que ele descolore até a retina, tá? E a surdez também está relacionada com a cor da pelagem, que o gene é tão forte que ele dilui as células da cóclea, tá? Então, quando ele dilui, ele degenera as células da cóclea, ele acontece do cão ficar surdo, ele fica surdo até no máximo 3 semanas, tá? Porque todo cão ele nasce com o ouvido fechado e depois ele abre entre 2 e 3 semanas, e o cão tem esse problema na cóclea, as células se degeneram e ele não escuta. Então, até 3 semanas, o cão já vai apresentar sinais de surdez, tá bom? Então, por isso que a gente faz teste todos os filhotes na faixa de 25, 27 dias, a gente faz testes mecânicos nele, tá? Faz barulho mesmo, deixa ele separado, dormir separado, porque se você tem uma ninhada toda dormindo junta e você faz um barulho, o irmão que escuta encosta no irmão surdo, o irmão surdo acorda. Então você, aquele ali não é surdo? Sim, mas ele pode ser. Então você só vai ter certeza se ele estiver dormindo sozinho, você fazer um barulho estridente e ele não acordar. Existem casos também de cães com surdez unilateral, que é o cão que escuta de um ouvido só. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade em detectar isso, porque, se não me engano, existem 2 aparelhos de Bayer, uma criadora, se não me engano, de Austrália, Cattle Dog do Rio Grande do Sul, e outro, eu não sei aonde. Até um rapaz que estava começando a criação de Dogo importou um aparelho agora, que é muito caro, tá? Ele importou, se não me engano, um aparelho agora, porém ele ainda não usou, tá bom? Então, esse vídeo eu fiz especificamente para quem não tem muito acesso a Instagram e também Facebook. Tem pessoas que não têm perfil social, tá? Não gostam. Então eu fiz isso para informar todo mundo, e a minha intenção é justamente fazer um canal que ajude a todo aficionado por Dogo, tá? Se você tiver sugestão de temas pra gente falar, qualquer sugestão que você tiver que eu possa trazer com a experiência que eu tenho. Gente, eu não sei de tudo e eu não conheço de tudo, eu aprendo todos os dias. Então, se eu falei alguma coisa que você tem algum trabalho ou alguma pesquisa mais atual, manda para mim, que eu faço questão de estudar. Eu procuro bastante, eu pesquiso bastante, porém todo ser humano é falho. Então, às vezes saiu uma pesquisa, todo mundo tem todos os dias, às vezes saiu uma pesquisa aí nova que tem informações novas, tá bom? Eu vou passar um pouquinho para não ficar muito longo. Eu vou passar para vocês com relação ao... Deixa eu tirar dos slides. Eu vou tentar colocar aqui. O slide está aqui. Eu vou colocar aqui para vocês o Google Chrome. Não, não é o Chrome, perdão. É o Acrobat, tá? Deixa eu ver se vai entrar aqui.
que eu ainda, gente, vocês vão me perdoando, que eu ainda tenho dificuldade para fazer as coisas funcionarem, tá bom? Tá aqui, achei. Pronto. Era só apertar o olhinho aqui. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, página... Quem quiser, esse livro eu tenho em PDF, tá? Em PDF para vocês, tá? Ele fala de dominações, a nominação dos genes, tá? Gene A é o epistático para a cor vermelha, roxo é vermelho. O que seja, ele induz a cor vermelha em indivíduos que possam... Aqui, gente, a letra vocês descartam, tá? Porque já mudou algumas letras aqui, eles falam são iguais às dos slides, agora outras não, tá bom? Aqui, por exemplo, ele fala que o gene B de amarelo que modifica não é o gene B hoje, é o gene do preto ou do chocolate, tá? Série C, tá vendo? Ele divide em C+, Czão, CBI, CBR, aí ele fala dos cães tigrados, tá bom? Mas na verdade é o gene K que faz, que tem essa função. Tá? Aqui, ó, CBR, ele fala que é o manchado tigrado. Então, na verdade, é o KBR que faz isso, casim BR, tá? O gene D é um gene diluidor, que a gente não falou do dogo, porque não acontece, porém, no caso do dogo, ele não entra, tá? Ele fala que gene F produz o branco puro. Os cães com gene FF são brancos. E quando... coloca em combinações genéticas que o capacitam para ter outra cor. Isto significa que o recessivo embranquece e anula as outras cores, e o dominante AF permite em só uma dose a aparição de cor. É preciso diferenciar a ação desse gene com o albino, que produz indivíduos de olhos vermelhos, nariz rosados, com com incapacidade de manifestar e de sobreviver. O que acontece? Teve algumas pessoas que contestam que o dogo argentino é albino. Não, gente, o gene do albinismo é totalmente diferente de todos estes genes que eu falei para você. Lembrando o que eu disse, o dogo argentino, ele tem um fundo de outra cor, tá? Então, para vocês, é fácil, se alguém falar assim, o dogo argentino é albino. Não, não é albino, porque o albino, ele precisa ser igual aqueles ratinhos de laboratório. O nariz precisa ser totalmente despigmentado e os olhos dele são vermelhos, são totalmente ausentes de pigmentação, tá? Você já viu um dogo com olho vermelho, albino? Não, eu nunca vi, tá? Se você tiver conhecimento de algum, mostra pra mim, porque vai ser novidade, porque eu nunca nem vi e nunca ouvi falar de um dogo albino, tá bom? Então, necessariamente, para ser albino, ele precisa ter olhos vermelhos, tá? Então, vamos lá. O gene G, que ele fala que é para cor selvagem, né? Que corresponde à cor da lebre. Na verdade, o gene G aqui, que ele denomina, seria o gene A, tá bom? Então, aí seria que influência do gene agouti, tá vendo? Ó, agouti, ele denomina como G, mas na verdade, hoje já se denomina ele como gene A, tá? O gene G hipostático, AC+, aí ele dá as mesmas classificações da questão dos outros genes que eu falei nos slides, tá? Ele cita um gene H, que lá naqueles 8 genes que eu falei com você, existe o gene H também, que é o gene Arlequim, tá? Mas que o dogo não sofre influência dele, que ele também sofre influência do Merle, o Arlequim com o Merle, entendeu? Os dog alemães que tem o gene Arlequim, ele pode ou não ter influência do Merle, tá? Então, o gene I
corresponde ao gene intensificador. Isso existe também, tá? Nos genes atuais, que é um gene que intensifica, que ele deixa o cão mais escuro ou mais claro, tá bom? Mais escuro não, seria o gene que dilui a cor do animal, tá bom? Aqui ele fala de um gene K, que é o gene que dá o pelo curto. Isso também já se identifica, tá? Nos testes genéticos. Por exemplo, no embarque ele te fala se o cão tem pelagem curta, ou o gene dele se é de pelagem longa ou de pelagem curta, tá bom? Ele fala do gene R, é esse gene aí que é o gene polêmico, tá? Só que não existe comprovação científica nova que fala sobre esse gene. Aqui ele fala que o gene R é o manchado em áreas que determina sobre RR, ou seja, mando. O gene R é responsável pela distribuição de pigmento em manchas sobre fundo branco, tá? Como sucede nos terriers, pelo curto e pelo crespo. É interessante consignar que RR determina mancha branca sobre o pigmento escuro. Então faz sentido, né? Esse gene faz sentido por quê? Porque o dogo é branco e ele tem aquelas manchinhas de pigmento escuro, que na verdade elas deveriam passar para o pelo, mas se elas não passam para o pelo, provavelmente por conta da ação desse gene, tá? Eu não sei se realmente esse gene existe, atualmente não tem pesquisa nenhuma que fala sobre ele, tá? Então, aqui ele fala, possa ser um fundo escuro. Eles dão a tonalidade buscada, denominados palominos, os palomos. O gene S, são manchas pequenas, monteados ou salpicados, que produzem manchas brancas pequenas sobre um fundo escuro. O cão de pelo curto, a mancha branca é mais nítida. S é importante nos pointers. Onde a combinação Szão, Szão, Rzão, Rzão dá lugar à aparição das manchas brancas obscurecidas, ocasionando a formação do standard da pelagem tão particular da raça. Aí ele fala dos pontinhos pretos no meio do branco, que acontece muito nos pointers, tá? Então, aí o próximo gene é o gene T, que é para cor completa ou total, em contraposição com o seu recessivo Tzinho, que ocasiona manto manchado de branco. Então, aqui o gene T tem o mesmo nome que o ticking, tá? Então, ele tá falando do gene do ticking aqui, tá? Manto manchado de branco, tá bom? Não distante, os indivíduos homozigotos tesão ou tezinho podem ter as manchas brancas no peito, na ponta das patas anteriores e ocasionalmente no rabo, tá? Aqui, não, perdão, o gene T aqui que ele tá falando a mesma coisa do gene S, tá? Então, gene W, vamos para o próximo gene. Gene S é o gene que eu te falei que da distribuição da mancha, tá? Gene W, nominando pelo biocepi característica standard epistático AK. Não, o gene W é o gene que ocasiona pelo crespo, tá? Gene Z, gene de canela ou cor de canela, nas pesquisas atuais não tem sobre estes genes, tá? A origem genética da pelagem branca. Este aspecto na genética dos cães revisa particular no caso do dogo argentino, porque no standard é o que se pede na raça, o que se manda na raça. A literatura é completa e dela surge a expressão genética manto branco. Não pode generalizar para todas as raças. Na descrição procede que exceda que o gene Tzinho produz um monteado branco, que é recessivo a tesão pela cor única.
a qual dessa vez particularmente o heterozigota Tzão, Tzinho, presente, tem as manchas no peito, partes anteriores e na ponta da cauda. É importante que a mancha que ocasiona Tzinho pode ser grande ou pequena, tá? Então é o que eu falei. O Szinho, ele vai depender da onde ele vem para saber se a mancha vai ser grande ou pequena. Se ela for menor, ele vai mostrar as manchas, que seria o pirata, as manchas na frente e na orelha, as manchas na cabeça, tá? E a mancha na base da cauda, tá bom? As manchas nas costas, eu já vi pessoas falando de mancha no ombro, sobre a escápula, de mancha no peito, ainda não é identificado da onde elas vêm, tá? Pelo aquele desenho daquele cachorro peludo, dá para você ver a distribuição das áreas brancas, que realmente uma das últimas áreas que deixam de ser brancas é na cabeça, nas costas e no rabo. Porém, nos estudos conhecidos, eles falam nas extremidades. Extremidades é base da cauda, tá? Porque na hora de formar, o que o embrião forma, o embrião é uma bolinha, tá, gente? Aí ele forma a coluna vertebral e depois ele forma a cauda e depois ele forma a cabeça, tá bom? Então, extremidades ele forma a cabeça primeiro, depois ele nasce a cauda, tá? Então, extremidade é ali, ó, no finalzinho, no início da cauda, tá bom? Expressão do branco puro. A dimensão das manchas parece responder a um sistema expansivo ocasionado por múltiplos genes, que provoca a expressão do gene do branco puro em toda a superfície do campo. Os cães que obedecem ao mencionado sistema genético podem, se ele for ele pode sair da regra geral. Manchas negras nas orelhas e na base da cauda quando se intensifica o branco. A mancha negra se extingue, a mancha pode desaparecer nas orelhas. Decidir quando se intensifica o branco significa que o pelo sobre a base branca e sobre a base pigmentada. Então, a descrição é muito interessante, é um processo seguinte. Gente, se eu for ficar lendo, vai ficar de novo mais de 2 horas de aula, tá? Se vocês precisarem, aqui tem uma característica que ainda não é conhecida. Atualmente ele fala que cães com gene Szão, eles têm manchas grandes e irregulares no ventre. A gente vê casos de muito dogos assim, e tem dogos que as manchinhas deles são bem circulares e pequenininhas, igual uma galinhola, tá? Então, deve ter um gene responsável por isso. Aqui fala afirma que esse gene é Szão. Porém, pesquisas atuais não falam. Uma outra coisa que eu quero reforçar, tá? Aqui ele fala de casos de dogo e tal. Eu quero reforçar aqui as bibliografias, tá? As bibliografias são de Antônio Nores Martinez, de 1947, Berg, de 1949, Billings, de 1948, outra de Billings, de 1950, falando de pigmento nos mamíferos, né? As cores no Bull Terrier, gente, o Bull Terrier, as pesquisas com relação ao Bull Terrier branco são muito interessantes, mas vocês com certeza sabem que Bull Terrier não tem manto sujo, né? Então, acredito que por ser uma raça bem mais antiga que o dogo, esse trabalho de não aparecer mais o gene ticking já foi feito pelos criadores bem antes, tá? Então, aí tá vendo? As referências bibliográficas é tudo de 1934, 1947, 1968, 1950 e 1917. Então, por isso que eu coloquei
os slides outra definição, porque são definições atuais, tá? Aqui ele fala Tzinho, Tzinho, Rzinho, Rzinho, porque é um cão de manto branco. Aqui ele fala do Szão, tá vendo? Manchas que não são regulares, são manchas irregulares, principalmente no ventre, tá? Aí ele dá vários exemplos aqui. Quem quiser esse livro, é só me mandar um e-mail que eu passo, tá bom, gente? Vamos lá, eu nem sei se essa conexão ficou boa, mas é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Quanto mais compartilhamento, quanto mais pedido vocês tiverem para eu estar falando de um assunto, vai ser um prazer falar com vocês, porque vocês devem saber, não é à toa que eu criei há 20 anos, eu tenho uma fixação absurda por essa raça, e para mim estar conversando com vocês sobre isso, sobre genética, que é uma coisa que eu sou apaixonada também. Eu sou quase formada em veterinária, para mim faltou 2 períodos, eu tenho pai, mãe e marido veterinário. Todos eles trabalham com grandes animais, só a doida aqui que mexe com pequenos, tá? Porém, eu também, se eu tivesse formado, eu lidaria com grandes, eu não lidaria com pequeno, porque é muito complicado lidar com proprietário de cães, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve aí. Se inscrevam no canal também. Quanto mais inscritos, quanto mais ideias de conteúdo vocês tiverem, eu vou estar pesquisando, porque eu não vou vir aqui falar o que eu acho, tá? Eu vou vir aqui para falar o que eu já vivi de experiência, o que eu já passei, o que deu certo, o que não deu certo, e principalmente baseado em pesquisas científicas, tá? Eu não vou vir falar nada aqui de achismo, e nem comparar uma raça com uma espécie com outra espécie. É lógico que, igual eu falei, no estudo de pelagem, tem muita coisa que coincide o equino com o canino, tá? Alguns locos são bem parecidos, tá? Eu conheço bastante de pelagem de equinos, por isso que eu te falo que é o primeiro assunto que eu venho aqui falar com vocês, porque é um assunto que eu gosto muito. Então, enquanto eu não entendo, eu não paro. Eu passei mais de 7 dias estudando esse assunto para poder apresentar isso para vocês. Eu não dormia direito, porque enquanto eu não entendi a coisa, eu não admito parar de estudar, entendeu? Então, eu sou meio ficcionada, assim, ainda mais nessas questões de genética, eu gosto muito, tá, gente? Muito obrigado, compartilhem, sigam o canal aí, apertem o sininho para vocês receberem notificações sempre que eu vier aqui. Eu acredito que as próximas lives que eu fizer, eu vá conseguir fazer no canal do Canil do Facebook, no meu perfil pessoal, e aqui no YouTube e no Instagram. Eu geralmente não consigo passar esses slides, ainda não tem programa que faça isso possível, tá? Então, geralmente eu coloco o celular aqui do ladinho e filmagem também, tá bom? Mas eu conto, se vocês tiverem opinião, se vocês gostaram, dá um joinha aí. Se vocês não gostaram, dá um ao contrário, eu nem sei o que é isso, um descurtir aí. E falem o porquê, que eu vou com certeza pesquisar e trazer para vocês mais informações ou informações mais atuais, tá bom? Muito obrigada, e semana que vem eu trago um outro assunto aqui para vocês. Eu ainda vou pensar sobre o que eu vou falar, tá bom? Então, aceito sugestões. Tchauzinho, fiquem com Deus, boa noite.